Você conhece essa sensação? Você semeou as sementes com cuidado e paciência. As primeiras pontas verdes aparecem no solo. Mas então acontece. Suas mudas tornam-se longas, finas e fracas. Elas disparam para cima em vez de desenvolverem um caule grosso e robusto. Frustrante, certo? E se eu lhe dissesse que existe um segredo de jardinagem quase gratuito, um único ingrediente que faz suas mudas engrossarem diante de seus olhos e desenvolverem um sistema radicular que praticamente explode? Neste vídeo, não vou apenas mostrar o que é esse ingrediente milagroso, mas também como usá-lo para cultivar as plantas jovens mais fortes e saudáveis da sua vida. Fique ligado, isso mudará o seu cultivo de plantas para sempre. Antes de mergulharmos no segredo da superfertilização, vamos entender brevemente por que as mudas precisam de um tratamento tão especial. Imagine uma muda como um bebê humano. É minúscula, vulnerável e tem necessidades muito específicas. Na primeiríssima fase de sua vida, ela se alimenta de uma lancheira embutida, os nutrientes armazenados na própria semente. Mas isso é apenas o suficiente para começar. Assim que as primeiras folhas verdadeiras aparecem, essa lancheira fica vazia. A planta agora deve começar a se virar sozinha. Mas seu sistema radicular ainda é minúsculo e delicado. Se você der o fertilizante errado ou em excesso, é como servir um bife gigante a um bebê. Ele não consegue digerir e ficará doente. O resultado são raízes queimadas, crescimento atrofiado ou o temido estiolamento, onde a planta torna-se longa e fina. Nosso objetivo, então, é encontrar um alimento que seja suave, mas extremamente eficaz. Uma espécie de super papinha para nossas plantas. O momento absolutamente crucial para começar a fertilizar suas mudas delicadas é um tópico que frequentemente leva a confusão e erros dispendiosos. Muitos jardineiros ambiciosos cometem o erro, por pura impaciência e desejo de crescimento rápido, de fertilizar cedo demais. Eles veem o pequeno broto verde que acabou de lutar para sair do solo e pensam que ele precisa imediatamente de um reforço de nutrientes. No entanto, este é um equívoco fatal que prejudica a planta jovem mais do que ajuda. A natureza forneceu um sistema engenhoso aqui. Os cotilédones. Estas são as primeiríssimas folhas que se desdobram. Elas frequentemente parecem diferentes das folhas verdadeiras posteriores da planta. Estes cotilédones não servem primariamente para a fotossíntese, mas agem como uma lancheira pronta para a muda. A própria semente contém todos os nutrientes necessários para levar a planta através da primeira fase crítica de sua vida. A energia deste estoque armazenado permite que a raiz se ancore e o caule alcance a luz. Se você fertilizar por fora neste estágio, você sobrecarrega o delicado sistema radicular, que ainda não é capaz de absorver eficientemente esses nutrientes adicionais. Isso pode levar à queima das raízes e desregular todo o sistema. Portanto, espere absolutamente até que a planta tenha desdobrado completamente seus cotilédones e o primeiro par de folhas verdadeiras esteja claramente visível. Estas folhas verdadeiras são o sinal. Agora estou pronta para a fotossíntese e posso processar nutrientes externos. Este ponto marca a transição da autossuficiência para a necessidade de fertilização externa e é o sinal de partida para o nosso método milagroso. Vamos agora mergulhar mais fundo no porquê por trás da fertilização. O que exatamente uma muda precisa depois que seu pacote de nutrientes inato é usado? A resposta está nos três mosqueteiros da nutrição vegetal: N, P e K. Isso significa nitrogênio, fósforo e potássio. Imagine o nitrogênio, N, como o shake de proteína para sua planta. É o principal bloco de construção de todas as partes verdes, as folhas e o caule. A falta de nitrogênio leva a folhas pálidas e amareladas e crescimento fraco. O fósforo, P, é o fornecedor de energia e o arquiteto do sistema radicular. É como a fundação de uma casa.
Sem fósforo suficiente, a planta não pode construir uma rede de raízes forte e abrangente, que é essencial para absorver água e nutrientes. Ele também desempenha um papel crucial na formação de flores e frutos. O potássio, Pk, é o personal trainer e guarda-costas da planta. Ele regula o equilíbrio hídrico, fortalece o tecido vegetal e torna a planta mais resistente a doenças, pragas e fatores de estresse como seca ou frio. Embora os fertilizantes comerciais muitas vezes contenham esses 3 macronutrientes em altas concentrações, as mudas requerem uma mistura muito mais suave e equilibrada, que também inclua uma abundância de micronutrientes como ferro, manganês e zinco. Nosso ingrediente secreto fornece exatamente isso: uma refeição suave, mas completa, perfeitamente adaptada às necessidades dos bebês plantas, fornecendo todos os blocos de construção para um crescimento explosivo e saudável, sem o risco de overdose. Agora, chegou o momento de revelar o grande segredo. O único ingrediente que transformará suas mudas é despretensioso, incrivelmente barato, e você pode até já tê-lo em casa. É o fermento biológico comum. Sim, você ouviu direito. O mesmo fermento seco ou fresco que você usa para assar pães ou bolos. Isso pode parecer estranho no início, mas a explicação científica por trás disso é absolutamente fascinante e lógica. O fermento não é uma substância química, mas um organismo vivo, um fungo unicelular. Esses minúsculos fungos são verdadeiros bioreatores. Quando ativados, produzem uma variedade incrível de substâncias que são ouro puro para as plantas. Estas incluem hormônios promotores de crescimento, como auxinas e citocininas, que estimulam diretamente a divisão celular e, assim, o crescimento de raízes e folhas. Eles também produzem uma ampla gama de vitaminas do complexo B e aminoácidos essenciais. Essas substâncias agem como um coquetel de vitaminas para a planta, fortalecendo seu sistema imunológico. Mas isso não é tudo. Os fungos do fermento entram em simbiose com os micro-organismos benéficos que vivem no solo. Eles essencialmente alimentam esses micróbios, o que leva a uma estrutura de solo melhorada e ao aumento da disponibilidade de nutrientes já presentes no solo. Essencialmente, com uma solução de fermento, você cria um ambiente vivo e bioativo, onde suas mudas não são apenas fertilizadas, mas também apoiadas de forma holística. É o impulso inicial mais natural e eficaz que você pode dar às suas plantas. Para entender o verdadeiro poder do fermento, precisamos olhar mais de perto o seu perfil nutricional. É muito mais do que apenas um agente de crescimento. O fermento é uma potência de substâncias biologicamente ativas, que dificilmente são encontradas nesta combinação em qualquer fertilizante comercial. Em primeiro lugar, estão os fito-hormônios, ou hormônios vegetais. As auxinas, em particular, são cruciais aqui. As auxinas são os principais reguladores do crescimento radicular. Quando absorvidas pela planta, enviam um sinal às pontas das raízes. Cresça, cresça, cresça. Isso não leva apenas ao alongamento da raiz principal, mas, mais importante, à formação de inúmeras raízes laterais finas e pelos radiculares. São precisamente esses pelos radiculares finos os responsáveis pela maioria da absorção de água e nutrientes. Uma muda com uma rede densa desses pelos radiculares pode explorar o substrato com muito mais eficiência do que uma com apenas algumas raízes principais grossas. Depois temos as citocininas, que estimulam a divisão celular na parte superior da planta, ou seja, no broto e nas folhas. Isso leva a caules mais fortes e grossos e folhas maiores. A combinação de auxina e citocinina garante um crescimento perfeitamente equilibrado, forte abaixo e forte acima. Além disso, o fermento é uma das fontes naturais mais ricas em vitaminas do complexo B, especialmente tiamina, B1, riboflavina, B2, niacina, B3 e biotina. Essas vitaminas são tão importantes para as plantas quanto são para nós,
Humanos. Elas funcionam como coenzimas em inúmeros processos metabólicos, ajudam na conversão de energia e protegem a planta do estresse. Se fornecidas diretamente à planta, ela não precisa produzi-las por si mesma, gastando energia. E, finalmente, aminoácidos. O fermento fornece todo um espectro de aminoácidos livres, os blocos básicos de construção das proteínas. A planta pode absorvê-los diretamente e usá-los para construir novos tecidos. Isso é como dar a um fisiculturista blocos de proteína prontos, em vez de apenas a matéria-prima. Esta combinação única torna o fermento um estimulador de crescimento natural imbatível. Vamos à prática. Preparar nosso remédio milagroso é incrivelmente simples, mas você deve prestar atenção a alguns detalhes para obter o efeito máximo. Primeiro, a lista de ingredientes. Você precisará, primeiro, de 1 litro de água morna. A temperatura é crucial aqui. Não deve estar fria, pois isso retarda o fermento, e absolutamente não quente, pois temperaturas acima de 40 graus Celsius seriam letais para os fungos do fermento. Uma temperatura que pareça agradavelmente quente no seu pulso é perfeita. É melhor usar água da torneira descansada, água da chuva ou água filtrada para minimizar o teor de cloro, que pode prejudicar os micro-organismos. Segundo, 10 géreis de fermento seco ou cerca de 30 graus de fermento fresco. Ambos funcionam maravilhosamente. Terceiro, uma colher de sopa de açúcar. O açúcar não é diretamente para as plantas, mas serve como alimento para o fermento. É o combustível que inicia o processo de fermentação e encoraja os fungos do fermento a produzir todas aquelas substâncias valiosas. Um copo grande, uma garrafa plástica ou um balde pequeno é adequado como recipiente. Qualquer coisa que comporte pelo menos 1,5 litro a 2 litros, pois a mistura pode espumar um pouco durante a fermentação. Um copo medidor e uma colher para mexer completam nosso equipamento. A simplicidade desta lista já mostra a engenhosidade do método. Nada de produtos químicos caros, nada de aparelhos complicados, apenas itens domésticos simples. Agora que temos todos os materiais reunidos, vamos para a parte mais emocionante: misturar nosso bioimpulsionador de crescimento. Este processo é essencialmente um despertar controlado de culturas de fermento adormecidas. Pegue seu recipiente e encha-o com 1 litro de água morna. Agora, dissolva completamente a colher de sopa de açúcar na água. Mexa até que nenhum cristal de açúcar seja visível. Este passo é importante para que o fermento tenha acesso imediato e até mesmo uniforme ao seu alimento. Só depois disso, você adiciona os 10 gerards de fermento seco ou o fermento fresco esfarelado. Mexa a mistura suavemente até que o fermento tenha se dissolvido. Agora cubra frouxamente o recipiente, por exemplo, com um pano ou uma tampa que você apenas coloque por cima, mas não aperte bem. Isso é essencial, porque o dióxido de carbono é produzido durante o processo de fermentação, e a pressão precisa ser capaz de escapar. Coloque o recipiente em um local quente, mas não quente, por exemplo, perto de um aquecedor ou em um peitoril de janela ensolarado. E agora, a magia começa. Deixe a mistura descansar por pelo menos 2 a 3 horas, mas idealmente por meio-dia. Você verá bolhas se formando na superfície e um leve odor de pão se desenvolvendo. Este é o sinal de que o fermento está ativo e produzindo diligentemente as substâncias promotoras de crescimento que buscamos. Sua supersolução nutritiva está agora pronta para o próximo passo. Um dos passos mais importantes e frequentemente subestimados em qualquer tipo de fertilização, especialmente para mudas, é a diluição adequada. Nossa solução de fermento fermentada e concentrada é extremamente potente. Se fôssemos aplicá-la pura às plantas, seria um choque para as raízes delicadas. A concentração de nutrientes e micro-organismos seria tão alta que poderia alterar a pressão osmótica no solo e retirar a água das raízes,
exatamente o oposto do que queremos alcançar. Isso é chamado de queima radicular. Para evitar isso, devemos diluir pesadamente nossa solução estoque. A regra prática comprovada é uma proporção de mistura de 1:5. Isso significa: pegue uma parte da sua solução de fermento preparada e misture-a com 5 partes de água limpa e morna. Então, por exemplo, se você pegar uma xícara da solução de fermento, adicione 5 xícaras de água. Mexa bem a mistura. O resultado é uma solução nutritiva suave, mas ainda altamente eficaz, que pode ser perfeitamente absorvida pelas raízes jovens sem sobrecarregá-las. Esta diluição garante que os nutrientes estejam em uma forma que a planta possa utilizar imediatamente e que os micro-organismos benéficos possam se distribuir de forma ideal no substrato. Lembre-se sempre: ao fertilizar mudas, menos é frequentemente mais. Uma aplicação suave e regular de nutrientes é muito mais eficaz e segura do que uma única dose forte. Agora que nossa solução nutritiva está perfeitamente diluída, surge a questão sobre o melhor método de aplicação. Para mudas, existe uma técnica claramente superior: a rega por baixo, também conhecida como subirrigação. Este método tem várias vantagens inestimáveis. Primeiro, promove um crescimento radicular profundo e forte. Quando a água é absorvida de baixo para cima no solo, as raízes têm que crescer ativamente para baixo para alcançá-la. Isso cria uma rede radicular profunda e estável, em vez de raízes fracas, superficiais, que podem se desenvolver com a rega por cima. Segundo, a camada superior do solo permanece relativamente seca. Este é um fator crucial na prevenção de doenças fúngicas como o tombamento, dumping off, que prosperam particularmente em condições de cultivo quentes e úmidas. Os irritantes mosquitos dos fungos, que gostam de botar seus ovos em solo superficial úmido, também são mantidos afastados de forma eficaz desta forma. A execução é simples. Coloque seus vasos ou bandejas de sementes em uma bandeja maior à prova d'água ou em um pires. Agora, encha esta bandeja com a solução de fermento diluída até uma profundidade de cerca de 1 a 2 centímetros, 0,4 a 0,8 polegadas. Deixe os vasos descansarem por cerca de 15 a 30 minutos. O solo absorverá lentamente a água de baixo através dos furos de drenagem. Você saberá que o processo está completo quando a superfície do solo ficar visivelmente úmida. Em seguida, remova os vasos da bandeja e deixe qualquer excesso de água drenar bem. Este método garante que todo o torrão seja umedecido uniformemente, sem molhar os caules delicados das mudas. Embora a rega por baixo seja o método preferido, existem situações em que a rega suave por cima é necessária ou mais prática. Por exemplo, com bandejas de sementes muito rasas, sem vasos individuais. Se você escolher este método, a técnica correta é crucial para evitar danos às mudas delicadas. O erro mais comum é usar um regador com um jato muito forte. Isso pode lavar o solo fino, expor raízes sensíveis e até quebrar caules finos. A melhor solução é usar uma pera de sucção, um bocal de spray muito fino, ou até mesmo uma seringa grande ou pipeta para aplicações direcionadas. O objetivo é aplicar a água ou a solução nutritiva como uma garoa suave sobre o solo, não como um aguaceiro. Regue sempre diretamente sobre o solo e tente manter as folhas e o caule o mais secos possível. Folhas molhadas, especialmente durante a noite, podem ser um ponto de entrada para doenças fúngicas. Regue lentamente e em várias pequenas etapas, para que o solo tenha tempo de absorver o líquido, em vez de ele apenas escorrer pelas laterais do vaso. Certifique-se de umedecer todo o torrão, não apenas a superfície. Um bom indicador é quando um pouco de água escorre pelos furos de drenagem no fundo do vaso após um curto período. Esta abordagem cuidadosa protege suas mudas e garante que a valiosa solução de fermento chegue exatamente onde é necessária.
As raízes. Uma das perguntas-chave, claro, é: com que frequência você deve aplicar este turbo-fertilizante? A resposta depende do estágio de desenvolvimento de suas mudas e das condições ambientais. Mas existe uma boa diretriz geral. Comece a primeira fertilização, como discutido, após o primeiro par de folhas verdadeiras estar bem desenvolvido. Após esta aplicação inicial, você deve fazer uma pausa e observar as plantas. Normalmente, uma aplicação a cada 10 a 14 dias é perfeitamente suficiente. Fertilizar com muita frequência, mesmo com esta solução suave, pode saturar demais o solo com micro-organismos e perturbar seu delicado equilíbrio. Um indicador importante que você deve observar é a cor das folhas. Um verde rico e saudável indica que a planta está bem nutrida. Se as folhas ficarem mais claras ou levemente amareladas, isso pode ser um sinal de deficiência de nutrientes, e outra dose de fertilizante é apropriada. Outra pista é o crescimento. Se você notar um surto de crescimento significativo após a fertilização, que depois diminui lentamente, provavelmente é hora da próxima rodada. É melhor errar para o lado da aplicação menos frequente e dar uma dose extra se necessário, do que fertilizar em excesso desde o início. Lembre-se de que a fertilização deve ser sempre feita em solo ligeiramente úmido, nunca em substrato completamente seco. Regar solo seco pode danificar as raízes. Portanto, se necessário, regue primeiro com água pura e aplique a solução nutritiva um dia depois. A coisa mais emocionante sobre este método são os resultados rápidos e visíveis. Você não precisa esperar semanas para ver um efeito. Dentro de 3 a 5 dias após a primeira aplicação da solução de fermento, você notará mudanças significativas em suas mudas. A primeira coisa que você notará é uma intensificação da cor das folhas. As folhas assumirão um verde mais profundo e rico. Este é um resultado direto da melhor absorção de nutrientes, especialmente nitrogênio e magnésio, que são cruciais para a produção de clorofila. A segunda, e talvez mais impressionante, é o engrossamento do caule. Caules que anteriormente poderiam ser finos e um pouco instáveis se tornarão visivelmente mais grossos, firmes e estáveis. Isso se deve à ação das citocininas, que estimulam a divisão celular e levam a um desenvolvimento tecidual mais robusto. Você verá suas plantas não apenas disparando para cima, mas ganhando substância. Ao mesmo tempo, você observará um crescimento acelerado de novas folhas. A planta agora tem a energia e os blocos de construção para criar novas superfícies fotossintéticas mais rapidamente. Embora você não possa ver as raízes diretamente, pode ter certeza de que um crescimento igualmente, ou até mais, impressionante está acontecendo debaixo da terra. Esses feedbacks visuais rápidos são incrivelmente motivadores e confirmam que você está no caminho certo para cultivar plantas jovens, extremamente saudáveis e resilientes. Talvez o efeito mais espetacular da fertilização com fermento aconteça de forma invisível debaixo da terra: a explosão radicular. Para entender por que isso acontece, precisamos olhar mais de perto o papel das auxinas, aqueles hormônios vegetais produzidos em grandes quantidades pelo fermento. As auxinas são os principais arquitetos do sistema radicular. Quando absorvidas pela planta, enviam um sinal às pontas das raízes: cresça, cresça, cresça. Isso não leva apenas ao alongamento da raiz principal, mas, mais importante, à formação de inúmeras raízes laterais finas e pelos radiculares. São precisamente esses pelos radiculares finos os responsáveis pela maioria da absorção de água e nutrientes. Uma muda com uma rede densa desses pelos radiculares pode explorar o substrato com muito mais eficiência do que uma com apenas algumas raízes principais grossas. A solução de fermento atua como um catalisador aqui, encorajando a planta a construir um volume radicular máximo em tempo recorde. Se você remover cuidadosamente uma de suas mudas assim fertilizadas de seu vaso após algumas semanas, verá
e sentirá a diferença. Em vez de solo solto, todo o conteúdo do vaso será mantido unido por um denso tapete branco de raízes. O torrão será firme e compacto. Este sistema radicular massivo é o melhor seguro de vida para a planta. Ele não apenas a torna mais resistente ao estresse hídrico, mas também garante que ela possa se estabelecer imediatamente após o transplante ao ar livre e continuar crescendo sem demora. Vamos agora discutir alguns dos erros mais comuns para garantir que seu sucesso seja garantido. O erro número 1, que mencionamos brevemente, é fertilizar no momento errado, ou seja, cedo demais. Não podemos enfatizar este ponto o suficiente, pois é a causa mais comum de falha no cultivo de mudas. Vamos olhar para as consequências negativas em detalhes mais uma vez. Se você fertilizar antes que os cotilédones tenham cumprido sua função de armazenamento de nutrientes e as primeiras folhas verdadeiras estejam presentes, acontece o seguinte: as raízes ainda minúsculas e imaturas são confrontadas com uma solução nutritiva que não podem processar. Os sais no fertilizante, mesmo em um orgânico, alteram a composição química do solo ao redor da raiz. Isso leva a um desequilíbrio osmótico. Em vez de a raiz absorver água do solo, pode acontecer de o solo retirar água da raiz para equalizar a concentração de sal. A raiz, por assim dizer, seca, embora esteja em solo úmido. Os sintomas são frequentemente paradoxais. A muda começa a murchar, e o jardineiro pensa que ela tem pouca água e rega ainda mais, o que piora a situação. Frequentemente, uma espécie de queimadura também é vista nas bordas dos cotilédones. No pior dos casos, o sistema radicular morre completamente, e a muda entra em colapso e não pode ser salva. Portanto, lembre-se da regra de ouro. A paciência é o melhor fertilizante para mudas muito jovens. Espere sempre pelo primeiro par de folhas verdadeiras. Esse é o sinal de partida inconfundível da natureza. Portanto, siga estritamente a proporção de mistura recomendada de 1:5. Nem todas as plantas são criadas iguais, e isso também se aplica às suas necessidades nutricionais no estágio de muda. Vamos ajustar a receita para alguns dos vegetais mais populares, começando com os chamados grandes consumidores da família das solanáceas: tomates, pimentões e berinjelas. Essas plantas são verdadeiras gulosas e, uma vez estabelecidas, exigem muitos nutrientes para crescer vigorosamente e depois produzir muitos frutos. Mesmo no estágio de muda, elas apreciam uma boa nutrição, mas ainda é preciso ter cuidado. Para este grupo, após as primeiras 2 a 3 aplicações na proporção de mistura padrão de 1:5, você pode aumentar ligeiramente a concentração. Uma proporção de 1:4 é frequentemente ideal aqui, uma vez que as mudas tenham 4 a 5 folhas verdadeiras e pareçam fortes. Os tomates se beneficiam particularmente do potássio no fertilizante de fermento, que é importante para a estabilidade do caule e posterior qualidade do fruto. Pimentões e pimentas amam as vitaminas do complexo B, que os ajudam a lidar melhor com o estresse, por exemplo, das temperaturas flutuantes no peitoril da janela. Um pequeno truque para esta família de plantas é adicionar uma pitada minúscula de sal de Epsom, sulfato de magnésio, à solução de fermento após a fermentação. O magnésio é um bloco de construção central da clorofila, e as solanáceas têm uma necessidade ligeiramente aumentada dele, mas realmente apenas uma pitada por litro de solução diluída para evitar overdose. Este pequeno ajuste pode levar a um verde ainda mais rico e a um crescimento mais vigoroso. Vamos agora nos voltar para outro grupo importante de plantas, as cucurbitáceas, também conhecidas como cabaças, bem como as brássicas, as Brassicaceae. As cucurbitáceas incluem pepinos, abobrinhas, abóboras e melões. Estas plantas são conhecidas por seu crescimento extremamente rápido e têm uma alta demanda de água e nutrientes desde o início. No entanto,
Elas também têm um sistema radicular muito delicado, que reage rapidamente a altas concentrações de sal. Portanto, para este grupo, você deve seguir absolutamente a proporção de mistura de 1,5 e nunca aumentá-la. Devido ao seu rápido crescimento, no entanto, você pode fertilizar um pouco mais frequentemente, por exemplo, a cada 7 a 10 dias, em vez de cada 14. Observe as plantas de perto. As folhas grandes de pepinos e abobrinhas indicam rapidamente uma deficiência ao clarearem de cor. O segundo grupo são as brássicas, que incluem todos os tipos de couve, brócolis, couve-flor e também rabanetes. Estas plantas são consumidoras mais moderadas e preferem um suprimento de nutrientes consistente, mas não muito forte. Para elas, a receita padrão com uma aplicação a cada 14 dias é absolutamente perfeita. Elas se beneficiam enormemente dos micro-organismos na solução de fermento, pois estes ajudam a liberar nutrientes ligados ao solo, como o enxofre, que é importante para o sabor típico do repolho. Para esses dois grupos, é particularmente importante garantir uma boa drenagem nos vasos, pois eles são muito suscetíveis ao apodrecimento radicular por encharcamento. É absolutamente crucial entender que mesmo o melhor fertilizante do mundo não pode fazer milagres se outro fator fundamental de crescimento estiver faltando: a luz. Fertilizante e luz estão indissociavelmente ligados. Os nutrientes que damos à planta são os blocos de construção. A luz, a energia para processar esses blocos de construção e convertê-los em crescimento. Este processo é chamado de fotossíntese. Se você der às suas mudas nosso potente impulsionador de fermento, mas elas estiverem sentadas em uma janela escura voltada para o norte, algo contraproducente acontece. A planta agora tem todos esses blocos de construção disponíveis e quer crescer, mas não tem energia suficiente, luz, para fazê-lo de uma forma saudável e compacta. O resultado é o mencionado estiolamento. A planta investe toda a sua energia no crescimento vertical desesperado para alcançar a luz. Os caules tornam-se extremamente longos, finos, pálidos e instáveis. Os espaços entre as folhas, os entrenós, tornam-se anormalmente grandes. Tal planta é extremamente suscetível a doenças e terá pouca chance mais tarde no jardim. Portanto, certifique-se de que suas mudas fertilizadas recebam o local mais iluminado que você tiver. Uma janela voltada para o sul é ideal. Se isso não for suficiente, investir em uma boa luz de cultivo é a melhor decisão que você pode fazer para o seu cultivo. Apenas a combinação de nutrição ideal e luz ideal leva às mudas grossas, compactas e vigorosas que desejamos. Além de nutrientes e luz, existem dois outros fatores ambientais frequentemente negligenciados que influenciam significativamente o sucesso do seu cultivo: temperatura e circulação de ar. A temperatura tem um impacto direto na taxa metabólica da planta. Em temperaturas ideais, que para a maioria das mudas de hortaliças estão entre 18 e 22 graus Celsius, se 64 a 72 Fahrenheit, todos os processos como fotossíntese e absorção de nutrientes ocorrem de forma mais eficiente. Se estiver muito frio, o metabolismo desacelera, e a planta não pode processar adequadamente os nutrientes do fertilizante, mesmo que estejam presentes. Se estiver muito quente, a planta pode sofrer estresse térmico, o que também inibe o crescimento. A fertilização com fermento funciona melhor quando a temperatura do solo está agradavelmente quente, pois os micro-organismos no solo estão então mais ativos. A circulação de ar é igualmente importante. O ar estagnado e úmido é um terreno fértil para doenças fúngicas. Se você estiver cultivando suas mudas em uma mini estufa fechada, é essencial ventilá-la diariamente por pelo menos 1 hora. O movimento suave do ar, criado por uma janela ligeiramente aberta ou um pequeno ventilador não apontado diretamente para as plantas, tem outra vantagem. A brisa leve encoraja as mudas a fazerem movimentos sutis.
Isso simula o vento na natureza e sinaliza para a planta construir um caule mais grosso e estável para se manter firme. A combinação de fertilização adequada, luz, temperatura e movimento do ar cria um ecossistema perfeito para o crescimento máximo. Nosso impulsionador de fermento é um fantástico auxílio inicial, um tipo de revigorante para a fase juvenil de suas plantas. No entanto, é importante entender que este é um alimento especializado para mudas. À medida que as plantas crescem e se preparam para o transplante ao ar livre, suas necessidades mudam. Elas então exigem uma fonte de nutrientes mais equilibrada e duradoura. Portanto, precisamos desenvolver uma estratégia de longo prazo e desmamar lentamente as mudas do nosso impulsionador. Cerca de 2 a 3 semanas antes da data prevista para o transplante, você deve reduzir a frequência da fertilização com fermento e começar a introduzir um fertilizante líquido orgânico mais equilibrado, talvez contendo um pouco mais de potássio, para preparar as plantas para os rigores da vida ao ar livre. Por exemplo, você pode alternar entre o uso da solução de fermento e um fertilizante orgânico diluído para hortaliças. Na última semana, antes do transplante, você deve parar completamente a fertilização. Isso faz parte do processo de endurecimento, aclimatação. A planta deve aprender a se virar com um pouco menos de luxo, o que a torna mais robusta. O fertilizante de fermento serviu ao seu propósito principal. Ele criou um sistema radicular massivo e uma base forte. Agora é hora de preparar a planta para sua próxima fase de vida, como fornecedora produtiva de vegetais no jardim. Essa transição suave na nutrição é a chave para o estabelecimento sem problemas no canteiro do jardim. Uma pergunta prática que surge frequentemente é: posso preparar uma quantidade maior deste fertilizante com antecedência e armazená-lo? A resposta é um claro sim e não, e é importante entender o contexto. A eficácia máxima à solução de fermento tem nas horas diretamente após a ativação, quando a fermentação está no auge e a concentração de hormônios e vitaminas é mais alta. É um produto vivo. Se você armazenar a solução estoque concentrada, preparada em um recipiente fechado na geladeira, poderá retardar o processo de fermentação e manter a solução por cerca de 1 semana. Antes do próximo uso, você deve retirá-la da geladeira, deixar atingir a temperatura ambiente e agitá-la bem para reativar os micro-organismos. No entanto, observe que a eficácia diminui ligeiramente a cada dia de armazenamento. Portanto, é sempre melhor preparar a solução fresca sempre que precisar. O esforço é mínimo. O que você absolutamente não deve fazer é armazenar a solução já diluída. Em sua forma diluída e em temperatura ambiente, bactérias e fungos indesejados podem se instalar rapidamente, o que poderia prejudicar suas plantas. Então a regra é: misture sempre apenas a quantidade de solução diluída que você usará em um dia. A solução estoque concentrada pode ser refrigerada por alguns dias, em caso de necessidade. Mas o fresco é sempre imbatível. Esta abordagem garante que suas mudas recebam sempre a dose completa do poder vivo do fermento. So, let's summarize the most important points again. Aprendemos que a chave para mudas grossas e fortes não está em fertilizantes especializados caros, mas em um ingrediente simples da nossa cozinha: o fermento. Agora sabemos que o ponto de partida perfeito para a fertilização é após o desenvolvimento do primeiro par de folhas verdadeiras. Aprendemos a receita simples: 10 de fermento e 1 colher de açúcar em 1 litro de água morna, deixados para fermentar por algumas horas. E conhecemos a regra de diluição crucial de 1:5 para proteger as raízes delicadas. A rega por baixo promove um sistema radicular profundo e previne doenças. O resultado deste método não é apenas teoria, é uma transformação visível. Você experimentará plantas mais robustas, um verde mais rico e, o que é mais importante,
uma verdadeira explosão de crescimento radicular. Esta é a base para plantas saudáveis e produtivas no jardim. Você dá às suas plantas o melhor começo de vida possível, e isso de uma forma completamente orgânica e sustentável. Muito obrigado por assistir. Se esta história mudou sua perspectiva sobre as pequenas maravilhas em seu jardim, então, por favor, inscreva-se em nosso canal e dê um like neste vídeo. Mergulhamos fundo na história e nos segredos da natureza que muitas vezes permanecem ocultos. Vamos plantar um futuro verde juntos. O próximo tesouro de conhecimento em breve estará aberto para você. Chip Torciat.